Gente, vamos continuar nossa aula aqui, falando sobre os direitos fundamentais da vida e à saúde, falando agora do atendimento à criança e adolescente. Falamos no bloco anterior sobre atendimento à gestante, vamos falar agora sobre o direito ao atendimento à criança e adolescente. No artigo 11, ela diz que, o ECA diz que esse atendimento será, joga aí na tela, Guilherme, será integral por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, não pode haver distinção em relação às crianças. Ah, porque a criança é indígena, porque ela é quilombola, ou ela, enfim, é de algum grupo específico, tem alguma crença religiosa e tal. Não pode trazer qualquer distinção, ok? Tem que ser integral e esse acesso ele é universal e igualitário, beleza? É importante a gente destacar, como a gente viu no bloco anterior, que o poder público, as instituições e os empregadores vão propiciar condições adequadas ao aleitamento. Então, esse aleitamento é um direito da criança e que é dever das empresas garantir um espaço, inclusive, volta para aqui, Guilherme, as varas do trabalho, inclusive, têm adotado condenações por danos morais às mães, às empresas que não concedem espaço para as mães ofertarem o aleitamento, ok? Então, as mães, depois que voltam da licença maternidade e continuam o aleitamento, elas têm o direito de fazer esse aleitamento dentro da empresa. Se a empresa não conceder esse espaço, ela pode ser condenada por danos morais, ok? Já vi vários julgados dos tribunais regionais do trabalho do Brasil, beleza? E o poder público e as instituições também têm que assegurar isso, beleza? Inclusive, como a gente falou no bloco anterior, as mães das detentas, beleza? Agora, lembrando que as mães das detentas, elas não vão poder criar os filhos dentro do presídio, porque quem cometeu o crime não foi a criança. Não pode ficar a criança com 2, 3 anos lá dentro do presídio, porque a mãe pegou 10 anos de reclusão. Não pode, ok? A criança fica só durante o período da amamentação. Está lá no inciso 50 do artigo 5º, né? A criança com deficiência tem o direito a receber atendimento especializado, está lá no artigo 11, parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Os medicamentos, próteses e outros tratamentos serão fornecidos gratuitamente. Ó, se liga, isso eu já vi em prova. A prova afirmando que é garantido o direito à saúde, mas não se insere nesse direito à saúde o acesso a próteses gratuitas. Falso. As próteses, órteses, devem ser garantidas de forma gratuita pelo poder público, ok? Além dos medicamentos, beleza? Então, não é somente o direito de você ser atendido num hospital, de forma grosseira, assim, não é somente você se atender no hospital, mas você ter o direito ao remédio e você também ter o direito a uma prótese, se você nascer com alguma deficiência ou adquirir alguma deficiência ao longo da sua vida, ok? Casos de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências, como comunicar a delegacia especializada ou a delegacia da área, ou então ao Ministério Público. Então, o que é que acontece? As autoridades públicas têm que ser comunicadas. O que é que o ECA fala? Que obrigatoriamente o Conselho Tutelar tem que receber essa comunicação. Infelizmente, alguns conselheiros tutelares funcionam de forma, alguns conselhos tutelares funcionam de forma muito precária, sem equipamento suficiente, sem gente suficiente, e aí essas comunicações de maus tratos muitas vezes ficam sem encaminhamento algum. Na prática, isso acontece demais.
né? O governo federal criou um sistema nacional que é o CIPIA, né? E esse sistema de proteção à infância, ele visa trazer informações sobre as crianças e adolescentes que sofrem violações de seus direitos. E muitas vezes esse sistema ele não é preenchido, não é atualizado pelos conselheiros tutelares por vários motivos. Tem muitas vezes que o conselheiro tutelar não tem interesse, não tem boa vontade, não tem, enfim, não quer, preguiça, desleixo, tem disso também. Mas tem também, muitas vezes, falta de computador, falta de capacitação técnica, muitas vezes o conselheiro tutelar não sabe nem mexer no computador. Então, esses problemas administrativos muitas vezes geram com que esses maus-tratos que são comunicados ao Conselho Tutelar muitas vezes não tenham encaminhamento algum, seja por falta de estrutura do órgão, seja por negligência do conselheiro tutelar. Então, ainda a gente tem que caminhar muito em relação a efetivação desse direito da criança e adolescente, ok? Mas esses maus-tratos têm que ser obrigatoriamente comunicados ao conselheiro tutelar e também outras autoridades. Se a prova perguntar exclusivamente ao conselheiro tutelar, é óbvio que não, né? O promotor de justiça, o juiz da vara da infância e da juventude, o delegado também podem ser comunicados. Ou a secretaria da assistência social do município, enfim. Nos casos de internação, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis. Olha, cuidado com isso na prova. Esse artigo 12, eu já vi em umas 3 provas sendo cobrado. O ECA, no artigo 12, ele não garante a internação em tempo integral dos 2 pais, ok? Ele diz um dos 2 pais, ok? Então, é o que acontece na prática nos hospitais, né? Hoje em dia, né? Muitas vezes, você só um representante, né? Um familiar é quem pode ficar junto da criança ou do adolescente, ou então de outro parente, né? Muitas vezes é isso que acontece na prática mesmo, né? Eu acho que deveria poder mais de um, deveria ser os 2, né? Porque, enfim, não é fácil, principalmente que está numa UTI, numa situação grave, né? Mas o ECA, ele garante somente a permanência em tempo integral de um dos pais ou do responsável. Cuidado que a permanência é em tempo integral, não é em tempo parcial. O ECA garante em tempo integral, 24 horas por dia, de um dos pais, ok? Ou do responsável. Os hospitais também deverão manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe, como a gente já destacou. Vamos fazer questões? Uma questão da OAB aí, ó, questão da OAB do 9º exame de ordem, da FGV, prova da FGV. Mesmo que você não vai fazer a prova da OAB, é importante você entender qual é a compreensão da FGV com relação à aplicação do ECA, ok? Assegurar o direito fundamental à vida e à saúde da criança e adolescente é dever da família, da sociedade e do poder público. Acerca da regulamentação desses direitos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Ele vem, letra A. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter os prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. O prazo é 10 anos, gente, a gente já falou aqui, né? Não é o prazo de 10 anos. O prazo é de quanto? Me diga aí, Guilherme, qual é o prazo? Muito bem, Guilherme acertou aqui, ó, 18 anos. Aí, Guilherme está atento. Então, assim como fornecer declaração de nascimento. Tem que fornecer essa declaração de nascimento? Sim, tem que fornecer essa declaração que deve conter, né, como diz o inciso
4º do artigo 10, né, as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então, esses hospitais têm que manter esses prontuários pelo prazo de 18 anos, beleza? Falso, então, letra A. Letra B. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, salvo se a mesma manifestar interesse em entregar seus filhos para adoção, quando será assegurada assistência psicológica pré-natal apenas. Gente, falamos que o poder público deve ofertar essa assistência psicológica também para as mães que desejarem entregar seus filhos para adoção, para minimizar ou mitigar esse estado puerperal que essas mães estão experimentando nesse período. E, inclusive, ajudar elas a mudarem de opinião, né? Quererem criar essa criança, esse adolescente. Porque a criança ou adolescente, ela vai ser muito mais bem cuidada no seio familiar, natural, ok? Então, lógico que tem casos em que o pai e a mãe não têm condições alguma de cuidar, né? Quando a mãe é usuária de drogas, quanto mais, vive numa dependência química, que não consegue cuidar nem de si mesmo, totalmente entregue às baratas, né? Como a gente fala no popular, né? Inclusive, tem muitas ONGs que trabalham, né, com o atendimento dessas crianças e adolescentes que são entregues, muitas vezes, por essas mães usuárias de drogas, dependentes, muitas vezes, do crack, né? E o detalhe todo que é triste, que essas crianças já nascem, muitas delas com muitos problemas de saúde, seja neurológico, por conta do crack, que afeta também do desenvolvimento neurológico dessa criança, seja por questões pulmonares, respiratórias, enfim, de coronárias. Então, realmente, é muito delicado essa questão dessas crianças que são filhos de mulheres dependentes de drogas. É bem complicado isso. Então, assim, essas mães devem ter esse suporte, essa assistência psicológica, beleza? Então, falso a letra B de bola. E essas mães que estão querendo colocar os filhos para adoção, elas devem ser obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude, a vara, né, da Infância e da Juventude, como está lá previsto no parágrafo 1 do artigo 13, que foi incluído recentemente, né, em 2009, pela Lei 12.010. A gestante tem direito ao acompanhamento pré-natal, sendo-lhe assegurado o direito de ser atendida no parto pelo mesmo médico que a acompanhou, assim como de optar pelo tipo de parto a que será submetida. Então, duas coisas aí. Então, não é que vai ser assegurado o atendimento com o mesmo médico, né? Então, preferencialmente, primeira coisa, preferencialmente. Segundo, o ECA não traz esse direito de ela optar pelo tipo do parto que ela vai ser submetida. Não é um direito trazido pelo ECA, ok? A Agência Nacional de Saúde, recentemente, acho que foi em junho de 2015, foi junho ou foi julho, emitiu duas resoluções que promoveram o parto natural, que assim, facilitaram o parto natural pelas mulheres. Porque o que acontece? O parto feito por meio da cesárea, ele é mais oneroso. E muitas vezes os médicos, seja do ambiente privado, seja do ambiente público,
prefere fazer o parto por meio da cesárea por 2 motivos. O motivo porque ele consegue se agendar, né? Então, ele não vai fazer um parto no Natal ou no Réveillon, né? Então, com a cesárea ele se agenda, né? Então, isso para o médico é mais cômodo. Outro detalhe, numa cesárea o parto não demora 5, 10, 15, 10, 20 horas, sei lá. É como pode acontecer com um parto natural, né? Então, para o médico também é mais confortável isso. No ambiente privado, o médico ganha mais quando é no parto por meio de cesárea, por conta dos instrumentos. Então, tudo isso faz com que os médicos optem pelo parto cesárea, e muitos deles coloquem óbice a isso. Então, a Agência Nacional de Saúde vem combatendo esse comportamento dos médicos, né, no sentido de estimular o parto natural, porque é bom para a gestante e é bom para a criança, né? No Brasil, tem índices assim, estratosféricos da quantidade de partos de cesárea, coisa assim, eu acho que é o país que mais faz cesárea do mundo, se não é o primeiro, é o segundo, né? Então, assim, isso é muito preocupante, porque muitas vezes onde é aconselhável fazer o parto natural, se utiliza como regra a cesárea. Então, no Brasil, se inverteu a lógica. Agora, a regra é a cesárea e, excepcionalmente, faz o parto natural. A ANS está querendo mudar isso daí, né? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. A regra deve ser o parto normal e, excepcionalmente, se fazer a cesárea, porque isso é bom para a criança e é bom para a mãe, que, inclusive, a recuperação é mais rápida pelo parto natural, né? Enfim. Mas o ECA não traz esse direito a ela escolher, a optar pelo tipo do parto, beleza? Então, falso a letra C. O atendimento pré-natal à gestante inclui o dever do poder público de propiciar apoio alimentar à gestante, como forma de assegurar o direito à vida e à saúde do nascituro. Perfeito, está lá no parágrafo 3º do artigo 8º, ok? Então, a letra correta é a letra que a gente marca, beleza? Vamos ver outra questão aqui, ó. Questão Ministério Público de Rondônia, 2008. Como forma de proteção à infância, o ECA estabeleceu normas de proteção à gestante e à nutriz. No que concerne a essas normas, assinale a opção incorreta. Gente, pelo amor de Deus, quando você se deparar com esse termo incorreta, destaque, faça uma sublinhada, coloque uma setinha. Se você for fã do Luan Santana, coloque um coraçãozinho. Faz tempo que o Luan Santana não faz coraçãozinho, né? Entrou até em desuso, né? Ficou over, né? O uso do coraçãozinho. Só quem faz o coraçãozinho é o professor Rafael Novaes, né? Não sei se vocês já assistiram a aula do professor Rafael Novaes, mas ele adora fazer um coraçãozinho. Professor de tributário. É um colega, companheiro, amigo nosso. Então, mas faça aí, ó, eu gosto de caveirinha, Alexandre. Então faz uma caveirinha aí, ó. Faz uma caveirinha, mas destaque esse incorreto, tá? Então ele diz aí, ó, a gestante tem direito, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, ao atendimento pré e perinatal. Perfeito, como a gente viu, tá lá no artigo 8º, correto. A gente marca ela, Guilherme? Não marca, porque ele quer incorreta. Pelo amor de Deus, não vai na ânsia, e as provadoras fazem pegadinha. Bota logo a primeira correta para você cair nela, né? Não, incorreta a gente não marca. A parturiente deve ser atendida preferencialmente pelo mesmo médico que acompanhou na fase pré-natal. Perfeito. Olha lá como a questão coloca. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. Correto, está lá, parágrafo 2º, artigo 8º.
É dever do poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. Perfeito, parágrafo 3º do artigo 8º. Letra D. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos ou particulares são obrigados a manter alojamento conjunto que possibilita a permanência do neonato junto à mãe. Perfeita, lá no artigo 10, inciso 5º, né? Então, correto, a gente marca? Não, não marca. Lembrando que a detenta, a mulher detenta tem o direito de ficar com a criança, a recém-nascida, durante a amamentação. O pai detento tem esse direito? Não tem esse direito. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 50, não traz esse direito ao pai, ok? Não traz direito ao pai de ele permanecer com a criança no período de amamentação, até porque não é ele que amamenta, né? Ok, você poderia até dizer, mas amamentar com uma mamadeira e tal. Enfim, não é isso que o ECA prevê. Você pode até entrar com ação judicial alegando isso. Eu acho que até tem razoabilidade nisso, né? Enquanto período de amamentação e tal, é possível até que ganhe. Mas não é isso o que ipsiliteris a Constituição Federal assegura, beleza? É só as mães detentas. Então, letra D, correto. Letra E, o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, excluídas as penitenciárias femininas, pois é verdade a permanência de bebê no ambiente carcerário. Falso. Como a gente disse aqui, artigo 5º, inciso 50, combinado com o artigo 9 do ECA. Então, falso, a letra E é a letra que a gente marca. Então, pois é verdade a permanência, então cadê o salvo aqui, por exemplo? Excluídas, não. Beleza? Gente, vamos entrar num outro assunto, que é o direito à convivência familiar e comunitária, que está dentro desse direito fundamental do ECA, dentre os artigos 19 até, vamos lá, artigo 19, até, cadê aqui? Eu estou abrindo aqui, viu? Porque eu não tenho memória de elefante não, tá? Até o 52D, ok? Que foi incluído pela Lei 12.010 de 2009. Então, eu peço que vocês em casa estudem aí o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, certo? Do artigo 15 até o artigo 18. Não vejo sendo muito cobrado nas provas. Na verdade, eu nunca vi nenhuma prova cobrar desse artigo 15 ao 18. Então, por isso que a gente não está se debruçando sobre eles. Mas, em casa, se vocês tiverem tempo, deem uma lida nesses dispositivos, principalmente se tiver no seu edital da sua prova. Mas eu nunca vi em nenhuma prova de concurso público, tá bom? Vamos falar primeiro sobre a família. Existem 3 espécies de família. A doutrina traz 3 espécies de família. A família natural, a família extensa ou ampliada e a família substituta. A família natural é aquela composta pelos pais, ou por um dos pais, ou pela mãe, ou pelo pai, e a criança, ou o adolescente, ok? E os filhos. Então, a família natural, ela é compreendida entre os pais e os filhos, ok? Isso é lá previsto no artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal e combinado com o artigo 25 do ECA, beleza? Então, família natural são os pais e o filho, nessa relação direta. Família extensa ou ampliada é aquela composta pelos parentes. Então, muitas vezes, os pais falecem, ou então são ausentes, ou então batem, agridem os filhos, e aí, muitas vezes, esses filhos são criados por esses parentes, por um tio, por uma avó. Eita, que hoje em dia a avó cuida pra caramba dos filhos, né? Hoje em dia,
A avó virou uma segunda mãe, não é não, Guilherme? Hoje em dia, principalmente por conta do alto índice de gravidez na adolescência, né? Muitas adolescentes, inclusive crianças, tem alguns casos de crianças gestantes, por conta de estupro ou enfim, por conta dessa prematuridade, né? E aí a gente tem que culpar um pouco da nossa mídia, né? Da nossa cultura de supervalorização do corpo feminino, né? Você vê essas músicas da novinha, do não sei o que e tal. Sempre teve, é verdade, gravidez na adolescência antes da música das novinhas, isso é fato. Mas hoje em dia a coisa tá, os números apontam que a gravidez na adolescência ampliou muito nos últimos anos. Isso, o acesso à informação também traz isso, né? Por meio da internet. A internet é uma ferramenta que traz muitas coisas boas, mas também traz coisas ruins, né? Então, nossas crianças e adolescentes estão expostas também a esses conteúdos eróticos que estimulam essa sexualidade prematura. Então, muitas vezes, essas crianças e adolescentes são criadas por essa família extensa, né? Por um tio, por um avô, por um irmão, né? Então, a família extensa ou ampliada, ela está prevista lá no parágrafo único do artigo 25, que são esses parentes próximos que têm um vínculo de afetividade e de afinidade, ok? A família substituta é aquela família que vai vir a substituir os pais num caso de suspensão ou perda do poder familiar, ok? Essa suspensão ou perda do poder familiar pode se dar por meio... Tem algumas modalidades de família substituta, que pode se dar por meio da guarda, da tutela ou da adoção, como está lá previsto no artigo 28 do ECA. Lembrar que essa família substituta é uma exceção. A regra é que as crianças e adolescentes sejam criados na sua família natural, né? Por quê? Porque esse vínculo com a família natural traz uma maior tranquilidade a essa criança ou adolescente. Mas, infelizmente, seja por agressão, seja por abandono imaterial ou material, seja por falecimento, muitas vezes essas crianças e adolescentes têm que ser criados por outras pessoas que não seja a família natural. Aí é onde se coloca na família extensa ou ampliada. Então é como se fosse uma escala. Prioridade inicial, família natural. Segundo momento, família extensa ou ampliada. Se não der para colocar na família extensa ou ampliada, aí sim vai para uma família substituta, ok? Agora, cuidado, porque tem alguns casos práticos que os tribunais vêm julgando. O seguinte, o padrasto, quando ele casa com a mulher, né? O enteado, ele tem um direito direto de registrar ele como filho? Não. Por quê? Porque a separação, o divórcio em si, ela não quebra o poder familiar, ok? Então, aquela criança, ela vai continuar sendo vinculada juridicamente àquele pai, mesmo que haja a separação, aquele pai ou aquela mãe, mesmo que haja a separação ou o divórcio. Agora, né, o divórcio com a mudança do Código Civil ficou mais fácil, né? O divórcio ficou até mais célere, né? Então, com o divórcio, essa criança adolescente não perde o vínculo com o pai ou a mãe, né? Agora, o padrasto, ele pode requisitar esse poder familiar em caso da perda ou suspensão do poder familiar pelo pai ou pela mãe? Sim, ele tem ele pode requisitar isso por estar casado com a mãe do filho, né?
Então, é possível ele requisitar isso? Sim. O pai era um drogado, batia, espancava, estuprava. Então, é possível haver a perda do poder familiar do pai com relação à criança e esse padrasto poderá requisitar o exercício desse poder familiar, sim, pela via judicial e tem grande chance de êxito, ok? No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse direito à convivência familiar e comunitária. Até mais.